Olá pessoal, hoje eu quero ler aqui um texto que está no livro de Apocalipse de João, capítulo 22, capítulo 22, versículo 15. Está escrito assim: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, eu vou ficar só com essa parte aqui. Vou falar só sobre a última parte aqui, que é todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses ficarão de fora. Todo aquele que ama e pratica a mentira ficará de fora. Isso significa o quê? Que a maioria da humanidade, infelizmente, vai ficar de fora. Porque hoje, no século XXI, se vê claramente que a maioria das pessoas está muito envolvida e enredada pela mentira. As pessoas estão confiando em mentiras e não estão confiando mais na verdade. As pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade. E aqueles que falam a verdade são combatidos, são censurados, querem calar a voz daqueles que falam a verdade. Por quê? A verdade incomoda, machuca, dói, fere. A verdade é como se a pessoa estivesse sentindo coceira nos ouvidos. Incomoda bastante. Porque a mente, a consciência de muitas pessoas está tão corrompida pela mentira que ela sente nojo e vergonha da verdade. Então, isso é algo mal que está acontecendo hoje. Infelizmente é assim. Então, existem muitas pessoas que são agentes da mentira, porque amam a mentira e praticam a mentira. Isso é o que está acontecendo hoje, com muitas pessoas, infelizmente. Então, essas pessoas têm medo da verdade. Elas preferem se entregar à mentira e não falar a verdade de tempo algum. Porque quando alguém ama e pratica mentira, ela está amando algo que lhe é próprio. Está praticando algo que lhe é próprio. Porque ela, infelizmente, é filha ou filho do diabo. E estão satisfazendo os desejos dele. O desejo do diabo é que a mentira prevaleça, digamos assim. É que a mentira possa tomar conta das pessoas. O desejo de Satanás é esse. Que as pessoas amem e pratiquem a mentira. Dia após dia, sem parar. E ele está conseguindo fazer isso. Porque ele é o sedutor de todo mundo. Ele consegue seduzir as pessoas para que elas possam falar mentiras abertamente, sem vergonha alguma, sem impedimento algum. O caso é tão sério que as pessoas que amam e praticam a mentira, elas fazem isso de forma normal. Para elas é algo comum. É um vício que não tem fim. Elas gostam. Elas gostam de fazer isso. Infelizmente, se chegou a esse ponto. Então, isso é algo muito mal. É inconveniente para o ser humano. Mas, infelizmente, a maioria da humanidade está dominada por esse amor à mentira. É por isso que eles amam e praticam a mentira o tempo todo. Todos os dias, em todos os países do mundo, acontece alguém falar mentira. Falar mentira virou algo comum e normal. Desde a criança até o mais velho. Então, dá para se ver que isso é muito ruim. Isso perverte a pessoa.
Isso torna a pessoa um mau exemplo. Não há referência irrepreensível em ninguém que ama e pratica mentira. E infelizmente a humanidade hoje está confiando em muitas mentiras. Acredita em muitas mentiras. E defendem com unhas e dentes a mentira. E não quer saber da verdade em tempo algum. Verdade para elas é algo horrível, é algo mau, é algo que eles não querem. Eles querem amar e praticar a mentira o tempo todo. É assim que é. É por isso que as pessoas ficarão de fora, junto com os outros. Então, é preciso que alguém fale a verdade com o seu próximo e deixe a mentira. Ainda há tempo de fazer isso, ainda há tempo de se arrepender desse ato de amar a mentira e praticar a mentira. Eu estou falando aqui para pessoas conscientes, sábias, prudentes, inteligentes. Pessoas que são sensatas. Pessoas que sabem compreender. Pessoas que podem entender claramente que o maior erro que uma pessoa pode cometer é amar e praticar a mentira. Isso não é bom para ninguém. Por isso, eu incentivo, encorajo e estimulo as pessoas a deixarem a mentira e falarem a verdade com o seu próximo. Dia após dia. Isso sim é bom. Isso sim é uma atitude prudente de uma pessoa. Uma pessoa sábia vai falar a verdade. Vai estar vivendo e andando na verdade. Enquanto outras por aí, infelizmente, vão continuar amando e praticando a mentira. Então, é preciso combater esse erro, essa falha, que está, pouco a pouco, acabando com a humanidade. Porque as mentiras acabam com a humanidade. Destroem a humanidade. As mentiras, elas constituem algo que não traz benefício algum. Só malefício, só maus resultados, só coisas ruins. E disso a humanidade está cheia hoje, cheia, muito, muito mesmo. Está tão cheia disso que a verdade hoje é algo muito raro de se encontrar. Mas mesmo assim, com tudo isso, a verdade sempre vai ser a verdade. A verdade não tem variação ou sombra de mudança. A verdade, ela prevalece por causa disso. Porque quando alguém fala uma mentira, ele tem que inventar outras mentiras para sustentar a primeira mentira. E assim vai nesse ciclo vicioso, nessa bola de neve que vai ficando maior e chega a ser incontrolável. É assim que vive e caminha a humanidade, dominada por esse amor e por essa prática à mentira. Então, isso é ruim, pessoal. Isso conta contra a própria humanidade. É por isso que o texto diz aqui, ó: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ficarão de fora, não vão entrar. Não vão entrar mesmo. Porque quem comete todos esses erros, principalmente aqui no caso, amar a mentira e praticar a mentira, essas pessoas estão totalmente pervertidas. Muitas dessas pessoas são pessoas facciosas, não se deixam mais admoestar, não se autocorrigem e não aceitam a correção de ninguém.
O resultado de amar e praticar a mentira fez eles chegarem nesse ponto. Isso é um mal. Então, nós devemos entender que não podemos praticar esse tipo de coisa. Não podemos se deixar dominar por isso em tempo algum. É preciso combater esse mal. Cortar o mal definitivamente pela raiz, para que ele não cresça mais em ninguém. Então, nós devemos entender essa questão. Porque quando alguém trabalha em favor da mentira, ele está induzindo as pessoas ao erro. Ele está usando as suas artimanhas para levar as pessoas para a mentira, para amar e praticar a mentira. Então eles fazem muitas coisas para que isso aconteça. Eles usam músicas, eles usam livros, eles usam mensagens subliminares, propagandas, mensagens, filmes, e várias outras coisas, tudo para levar a pessoa a amar e praticar a mentira. Para levar as pessoas a confiarem em mentiras. E hoje, infelizmente, a humanidade está refém desse tipo de coisa. Está sendo cúmplice disso, participando disso. Está sendo conivente. Está consentindo com isso aí. Porque isso é algo legal. Infelizmente, para muitas pessoas isso é algo legal. Elas gostam. Elas gostam de viver amando e praticando a mentira. Porque foram induzidas. Elas sofreram um condicionamento mental para se afeiçoarem à mentira. Para fazer da mentira algo que lhes é próprio. De forma que elas conseguem amar e praticar a mentira sem vergonha alguma. É assim que as pessoas são. Então, quando a pessoa chega ao ponto de amar e praticar a mentira, existe nessa pessoa uma cegueira de entendimento tão grande que ela não consegue entender a verdade. Mesmo que falem para ela a verdade, muitas vezes ela vai insistir na mentira, porque ela está totalmente envolvida e dominada pela mentira. E isso agrava a situação da humanidade. Isso está levando a humanidade à ruína e perdição. A humanidade está caminhando para isso. E muitas pessoas ainda não acordaram para isso aí, não se deram conta, não perceberam isso ainda. Mas, infelizmente, essa é a realidade que acontece hoje, pessoal, sem dúvida alguma. Então, o mundo está sendo construído há muito tempo com mentiras. Com mentiras nas quais as pessoas confiam, acreditam, como se fosse verdade absoluta. E esse é o engano perfeito. É o teatro perfeito. A mentira é um teatro perfeito para enganar as pessoas, com suas mensagens, que não levam a pessoa para a verdade. Pelo contrário, desviam a pessoa da verdade e fazem elas serem agentes da mentira, afeiçoadas à mentira. Então isso é horrível. É um mal que infelizmente infectou a humanidade. Muito mais pior do que doenças. A linguagem usada para levar o homem a amar a mentira e praticar a mentira é uma linguagem que corrói como um câncer as pessoas. É uma doença incurável, infelizmente. Então,
Isso é a realidade que podemos ver. É assim que acontece. Então, não tem como alguém viver dessa forma. Como hoje muitas pessoas estão vivendo. São escravas da mentira. E todo aquele que é vencido pela mentira se torna escravo do vencedor. A mentira dita as regras. A mentira impõe às pessoas isso, essa escravidão, esse jugo. E elas carregam esse jugo mentiroso em suas vidas por muitos anos. De forma que elas sempre vão amar e praticar a mentira todos os dias. Essa é a realidade pura e simples do mundo hoje, que foi construído dessa forma, por pessoas inescrupulosas, pessoas que não têm compromisso algum com a verdade, não querem verdade, querem apenas mergulhar e se aprofundar ainda mais na mentira, que para elas é tudo. A vida de muitas pessoas consiste em mentira. Esse é o grande erro da humanidade, que infelizmente se afastou da verdade e começou a seguir a mentira. E a mentira, quando ela chega ao ponto de enredar e dominar uma pessoa, dificilmente essa pessoa consegue se livrar disso. Porque isso já corrompeu a sua consciência, sua mente. De forma que ela não consegue, por si própria, já deixar isso. É um vício tão intenso, digamos assim, que as pessoas não conseguem mais deixar. É pior do que vício em drogas, em bebidas, em álcool, em cigarros, enfim, é pior. É muito pior mesmo. É muito mais profundo. Está enraizado na vida das pessoas. Então, para se cortar esse mal pela raiz, é preciso algo que só pode ser feito pelo poder de Deus. Só o poder de Deus pode destruir essa raiz que deixou as pessoas com essa mentira enraizada profundamente em suas vidas. De forma que o modo de pensar, de falar e de agir dessas pessoas é totalmente pela mentira. Então, isso é grave demais, pessoal. E nós não devemos participar desse tipo de coisa. Ninguém pode. Então, é preciso entender essa questão. Existe uma saída para tudo isso. É Cristo Jesus. Porque Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é o próprio Senhor Jesus. Quando alguém conhece o Senhor Jesus, o poder da verdade que há nele liberta essa pessoa desse sistema da mentira, que hoje está instalado no mundo, na mente de muitas pessoas. Então, essa libertação é eficaz, é definitiva, é para sempre. É disso que a humanidade precisa, se libertar disso aí. Então, é isso que as pessoas devem fazer hoje, se libertar em Cristo Jesus. Porque somente Ele e mais ninguém consegue fazer isso de forma eficaz e definitiva. Então, se alguém hoje quer se libertar desse amor e dessa prática de mentira, é apenas em Cristo Jesus. Ele está disposto a fazer isso.
Agora, qualquer pessoa tem... para qualquer pessoa, essa vontade tem que partir da própria pessoa. Ninguém é forçado a fazer esse tipo de coisa. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Existe uma saída para isso, existe uma liberdade. É conhecer Cristo Jesus. E quando isso acontecer, cada pessoa irá deixar a mentira e falar a verdade com seu próximo. Então, eu espero que isso aconteça com muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.